Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você nesse dia. Dia que o Senhor preparou para cada um de nós vivermos bênçãos, vivermos propósitos, vivermos aquilo que Ele tem para nós. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, mesmo quando muitas vezes nós não entendemos. Quando estamos enfrentando as circunstâncias da vida, muitas vezes nós suspiramos fundo e perguntamos: por quê? Não é verdade? E hoje o nosso devocional está em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que nos fala sobre Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, disseram-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa frase, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ela está presente no Evangelho de Marcos, faz parte de um evento importante do ministério de Jesus, conhecido como a calmaria da tempestade. Este milagre é narrado em Marcos, em Mateus, em Lucas, que nos contam essa história, essa passagem. A história da calmaria da tempestade nos revela algo profundo sobre o poder e a identidade de Jesus. Os discípulos, diante da tempestade, se viram em desespero, mas Jesus demonstrou que ele tem autoridade sobre toda a criação. Ao acalmar o vento e o mar, ele revelou não apenas o seu poder, mas também quem ele é verdadeiramente. Neste texto nós vamos explorar como esse vento nos mostra 3 aspectos essenciais de Cristo: seu poder soberano, sua presença em meio às crises e a nossa necessidade de fé. O poder soberano de Jesus, que possui sobre todas as coisas, incluindo a força da natureza. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E imediatamente houve grande calmaria. O poder de Jesus é demonstrado na criação. Ele é o Criador. Colossenses 1,16 diz que ele tem autoridade sobre o vento e sobre o mar. Assim como o mundo foi criado pela palavra de Deus, a tempestade obedece à sua voz. O poder de liberar a palavra com fé e autoridade. Jesus é mais do que um profeta. Os discípulos, surpreendidos, perguntavam: Mas quem é este? Eles estavam começando a perceber que Jesus era mais do que um simples mestre ou profeta. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Olha só, no Salmo 89:9, vemos que apenas Deus tem o poder sobre as águas agitadas. Diz: Tu dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalma, amansa, porque Deus tem o poder, porque foi Deus que criou todas as coisas. Você sabe que tudo que existe, tudo que é visível, foi criado por Deus. Foi Ele que criou o céu, a terra, o mar, as aves, as criações, as pastagens, as plantas frutíferas. Tudo que nós podemos ver
que existe na criação foi criada através do poder da palavra de Deus. E isso nos ensina que Jesus não é limitado. Em nossas vidas, não há situação tão difícil que Ele não possa acalmar. Nosso coração precisa descansar na soberania de Cristo. Quando tudo parece fora do controle, lembre-se que Jesus acalma até as tempestades mais ferozes. A presença de Jesus no meio da crise é algo fundamental. Jesus está conosco em meio às tempestades da vida. Jesus dormia durante a tempestade. Jesus estava na polpa do barco, dormindo, mesmo enquanto a tempestade estava em pleno vigor. Isso mostra sua paz interior e confiança no Pai, mesmo nas situações mais caóticas. Ele não perde o equilíbrio. E Jesus, Ele é o nosso exemplo em tudo. Se nós começarmos a meditar na sua palavra, nós vamos ver que Jesus, Ele passou por muitas situações adversas, problemas que aparentemente não existia solução, mas Ele nunca perdeu o equilíbrio. Ele deixou isso para nós seguirmos o exemplo, né? A presença de Jesus muda tudo. Para os discípulos, o fato de Jesus estar no barco não parecia suficiente. Eles ficaram amedrontados. No entanto, a presença de Jesus garante segurança, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Isaías 43:2, ele diz assim, Deus promete que quando nós passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. As tempestades da vida virão, mas se Jesus está no nosso barco, não precisamos temer, não precisamos nos desesperar. Sua presença conosco é a nossa maior segurança, mesmo que as circunstâncias externas sejam assustadoras. A presença de Cristo em nossa vida não remove as tempestades, mas garante que você nunca enfrentará uma tempestade sozinho. Precisamos ter fé, confiar no poder da palavra de Deus. Jesus nos chama a confiar nele em meio às circunstâncias. Jesus pergunta aos seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Jesus repreende os seus discípulos por falta de fé. Eles viram muitos milagres, mas ainda não haviam compreendido o poder e a autoridade de Jesus. Os discípulos estavam temerosos, amedrontados, e Jesus chama a atenção deles. O medo dos discípulos contrastava com a fé que Jesus esperava deles. A falta de fé faz com que as tempestades pareçam mais poderosas do que são. Enquanto a fé enxerga a soberania de Deus sobre todas as coisas, ali que nós vemos que em Hebreus 11:6, ele nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos permite ver além da tempestade e confiar na proteção divina. Em nossa caminhada com Cristo, é fundamental crescermos em fé. Tempestades revelam o nível da nossa confiança em Deus. Precisamos aprender a confiar nele, mesmo quando os ventos são contrários. Mesmo que você esteja hoje, quem sabe, enfrentando uma tempestade em todas as áreas da tua vida. Escute, Jesus é o mesmo. Aquele que acalmou a tempestade lá quando ele andou nessa terra. Ele continua conosco. Aleluia. Sua fé em Jesus não acalma apenas as tempestades ao seu redor, mas também as tempestades dentro de você, no teu interior, né? Que muitas vezes são as piores, são as que criam os maiores transtornos na nossa vida. É aquilo que está no nosso interior.
aquilo que muitas vezes nós não falamos, aquilo que muitas vezes nós não deixamos que ninguém saiba, porque nós não sabemos como a pessoa vai pensar, ou se vai entender ou não. Mas Jesus está disposto a acalmar a tempestade da tua vida. O evento de Jesus acalmando o vento e o mar nos ensina que Ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. Quando nós encontramos em meio às tempestades, precisamos lembrar do seu poder soberano. Sua presença fiel é a nossa necessidade de confiança nele, que possamos crescer em fé, sabendo que o mesmo Jesus que acalmou o mar está presente na nossa vida, pronto para nos sustentar em todas as situações. Confie em Jesus nas tempestades da vida. Assim como ele acalmou o mar, ele pode acalmar o seu coração, trazendo paz e segurança, independente das circunstâncias ao seu redor. Confie no Senhor. Ele está sobre todas as dificuldades, todo o problema. Não existe nada maior do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor. Pense nisso, acredite que Ele pode fazer por você. Vamos orar? Pai, eu oro, Pai, por esta pessoa que está aqui comigo agora. Que a tua mão poderosa vá de encontro a ela. Eu não sei qual é a tempestade que ela está enfrentando, em que área da sua vida ela está lutando, mas de uma coisa eu sei: tu é aquele que acalmou a tempestade, que mandou o mar se aquietar. Oh, porque tu tem todo o poder e a autoridade. Por isso, Pai, eu te peço, acalma a tempestade, a fúria do vento que está soprando. Destrói, meu Deus, toda e qualquer artimanha do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra as nossas finanças, Pai. Tu é poderoso e tu é maior. No poder e na autoridade que há no teu nome, eu declaro a vitória sobre a vida desta pessoa que está aqui comigo agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe com alguém também esta palavra, para que as tempestades na vida dele também se acalme, em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz do Senhor.